Sutra Flor de Lótus. Neste momento, o Bodhisattva Akshayamadi levantou-se, desnudou o ombro direito e uniu as palmas das mãos e perguntou ao Buda: Ó Bhagavan, por que o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara é conhecido como aquele que ouve todos os sons? O Buda disse ao Bodhisattva Akshayamadi: Bom homem, um incontável número de seres padecem dores e tormentos. Quando conhecem o Bodhisattva Avalokiteshvara e sinceramente chamam por ele, Avalokiteshvara ouve o seu pranto. Todos alcançam a liberação. Aquele que se vale do nome de Avalokiteshvara em meio ao fogo não se queima. Aquele que é arrastado por fortes correntezas, ao chamar por seu nome, encontra a terra firme. Tudo graças ao milagroso poder de Avalokiteshvara. Se 1 trilhão de seres em busca de ouro, prata, cristais, lápis-lazuli, ágatas, corais, opalas e pérolas se aventurarem em mar aberto e uma tempestade os empurrarem para as terras de demônios, ranchas, ainda que apenas um dentre eles chame pelo Bodhisattva Avalokiteshvara, todos serão salvos. É por esta razão que Avalokiteshvara é conhecido como aquele que ouve todos os sons. Se aquele que estiver para ser morto chamar pelo Bodhisattva Avalokiteshvara, verá a arma do inimigo se despedaçar e será poupado. Se os demônios de todo o universo se unirem para prejudicar alguém, ao ouvirem soar o nome do Bodhisattva Avalokiteshvara, não lançarão um olhar maligno sequer. Se alguém, culpado ou não, chamar pelo Bodhisattva Avalokiteshvara, terá seus grilhões rompidos e será libertado. Se os bandidos de todo o universo perseguirem um comboio carregando preciosidades e um mercadante dentre eles disserem: Bons homens, não tenham medo, vocês devem orar para o Bodhisattva Avalokiteshvara. Este Bodhisattva pode conferir-lhe coragem. Aquele que chamar por seu nome serão salvos dos bandidos. Se ao ouvir isso, os mercadantes recitarem: Refugiemo-nos no Bodhisattva Avalokiteshvara, todos estarão salvos. Ó Akshayamadi, o Mahasattva Bodhisattva Avalokiteshvara é realmente poderoso. Se alguém atormentado por seus desejos sexuais rezar sinceramente para o Bodhisattva Avalokiteshvara, se desapegará dos desejos. Se alguém atormentado pela raiva rezar sinceramente para o Bodhisattva Avalokiteshvara, se desapegará da raiva. Se um ser ignorante rezar sinceramente para o Bodhisattva Avalokiteshvara, se libertará da ignorância. Ó Akshayamadi, o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara é muito poderoso e benevolente. Assim, todos os seres devem respeitá-lo. Se uma mulher quiser ter um filho e fizer reverências e oferendas ao Bodhisattva Avalokiteshvara, um filho pleno de excelência e sabedoria virá ao mundo. Se desejar uma filha, uma menina plena de graça e beleza nascerá. Eles terão boa fortuna, serão respeitados e amados por todos. Ó Akshayamadi, o Bodhisattva Mahasattva possui todos esses poderes. Aquele que reverencia o Bodhisattva Avalokiteshvara respeitosamente adquire infinitos méritos. Por esta razão, todos devem agarrar ao nome do Bodhisattva Avalokiteshvara. Akshayamadi, o que lhe parece? Aquele que se agarrar ao nome do Bodhisattva em número igual aos grãos de areia em uma centena de 2 trilhões de rio Ganges e oferecer-lhe comida, roupa, abrigo e remédio ao longo de toda a sua vida,
este homem ou boa mulher receberá um número grande de méritos? Akshayamati respondeu: certamente, ó Bhagavan. O Buda então disse: pois aquele que se agarrar ao nome do Bodhisattva Avalokiteshvara, fazendo reverências e oferenda por um só momento que seja, receberá um número idêntico de méritos por 100.000.000.000 de trilhões de kalpas. Esses méritos não terão se esgotado. Ó Akshayamati, agarrar-se ao nome do Bodhisattva Avalokiteshvara traz méritos inconcebíveis e ilimitados. O Bodhisattva Akshayamati perguntou ainda ao Buda: ó Bhagavan, de que forma o Bodhisattva Avalokiteshvara atua no mundo sarra? Ele prega o Dharma a todos? Como ele o faz? O Buda então discursou ao Bodhisattva Akshayamati: ó bom homem, aos seres que serão iluminados por um Buda, o Bodhisattva Avalokiteshvara prega o Dharma sobre a forma de um Buda. Aquele que deve ser iluminado por um Buda Prantyeka, ele prega sobre a forma de um Buda Prantyeka. Aquele que deve ser iluminado por um Shravakas, ele prega sobre a forma de um Shravaka. Aquele que deve ser iluminado por um Deus Brahmane, ele prega sobre a forma de um Deus Brahmane. Aquele que deve ser iluminado por um Deus Shankara, ele prega sobre a forma de um Deus Shankara. Aquele que deve ser iluminado por um Deus Nirmanarati, ele prega sobre a forma de um Deus Nirmanarati. Aquele que deve ser iluminado por um Deus Patanirmitavasyatin, ele prega sobre a forma de um Deus Patanirmitavasyatin. Aquele que deve ser iluminado por um Deus Katurmavakayakadeva, ele prega sobre a forma de um Deus Katurmavakayakadeva. Aquele que deve ser iluminado por Vishnu, ele prega sobre a forma de um Vishnu. Aquele que deve ser iluminado por um rei, ele prega sobre a forma de um rei. Se alguém tiver de ser iluminado por um ancião, ele prega sobre a forma de um ancião. Se alguém tiver de ser iluminado por um leigo, ele prega sobre a forma de um leigo. Se alguém tiver que ser iluminado por um oficial, ele prega sobre a forma de um oficial. Se alguém tiver de ser iluminado por um sacerdote Brahmane, ele prega sobre a forma de um sacerdote Brahmane. Aquele que tiver de ser iluminado por um Binshu ou uma Binshuni, Upasaka ou Upasika, aquele que tiver de ser iluminado pela esposa de um ancião, de um leigo, de um oficial ou de um sacerdote Brahmane, aquele que tiver de ser iluminado por um menino ou uma menina, ele prega sobre a forma de um menino ou uma menina. Aquele que tiver de ser iluminado por devas, nagas, yashas, ganduras, asuras, karudas, kinaras, maharagas, humanos ou espíritos, ele prega sobre a forma apropriada. Aquele que tiver de ser iluminado por Vajrapani, ele prega sobre a forma de Vajrapani. Ó Akshayamati, o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara alcançou tantos méritos e virtude sobre formas diferentes. Ele se aventura cruzando terra, trazendo liberação para todos. Por esta razão, todos deveriam, com a mente pura, fazer oferendas ao Bodhisattva Avalokiteshvara. Diante do perigo, o Mahasattva Bodhisattva Avalokiteshvara pode conferir-lhe coragem e segurança. É por isso que neste mundo sarra, ele também é conhecido como o doador de coragem. O Bodhisattva Akshayamati proclamou ao Buda: ó Bhagavan, devo agora fazer oferendas ao Bodhisattva Avalokiteshvara. Tirou então um colar de joias e guirlandas que valia 1.000.000 de onças de ouro e ofereceu-lhe como presente, dizendo: Senhor, por favor, aceite esta oferenda de Dharma de joias e guirlandas. A princípio, o Bodhisattva Avalokiteshvara recusou o presente. Akshayamati insistiu e disse ao Bodhisattva Avalokiteshvara: Senhor,
Em nossa consideração, por favor, aceite esta guirlanda. Neste momento, o Buda disse ao Bodhisattva Avalokiteshvara, em consideração ao Bodhisattva Akshayamadi, discípulos, devas, nagas, yakshas, gandharvas, asuras, garuda, kinara, maharagas, humanos e espíritos, você deve aceitar a guirlanda. O Bodhisattva Avalokiteshvara, em consideração ao Bodhisattva Akshayamadi, discípulos, devas, nagas, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, maharagas, humanos e espíritos, aceitou a guirlanda. Ele dividiu-a em duas. Uma parte foi oferecida ao Buda Shakyamuni, a outra à estupa do Buda Prabhutarakshana. Ó Akshayamadi, o Bodhisattva Avalokiteshvara tem imenso poder mágico, que flui sem obstrução e se aventura pelo mundo Sarra. Nesse momento, o Bodhisattva Akshayamadi perguntou novamente em versos: Ó Bhagavan, aquele que é dotado de todos os sinais sagrados, poderia eu perguntar-lhe uma vez mais por que este filho do Buda é chamado de aquele que ouve todos os sons? O portador de todos os sinais sagrados respondeu a Akshayamadi em versos: Observe atentamente as ações de Avalokiteshvara. Ele age corretamente em todas as situações. Seus votos são tão profundos quanto um oceano inimaginável ao longo das kalpas. Ele serviu a trilhões de Budas e fez intensos e respeitáveis votos. Serei sucinto escutar o seu nome ou contemplar a sua imagem. Mesmo que por pouco tempo, é gratificante, pode extinguir todos os sofrimentos. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando atirado em um abismo de fogo por uma pessoa maldosa, verás o abismo de fogo se transformar em um lago. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando a deriva em um oceano cercado por dragões, tubarões e demônios, não se afogará. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando empurrado do monte Sumeru, poderá flutuar no céu como um sol. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando perseguido por um inimigo que lhe atira uma lança com ponta de diamante, não sofrerá um arranhão sequer. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando cercado e prestes a ser atacado por um inimigo armado com facas, verá seus corações se enternecerem. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando acuado por seu carrasco, no momento de sua execução, verás a lâmina se despedaçar. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando encarcerado e acorrentado com pés e mãos agrilhados, será libertado. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando amaldiçoado ou envenenado, verás as pragas e o veneno retornar a quem o enviou. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando rodeado por bestas selvagens e ameaçado por suas garras e dentes afiados, os verá escapar correndo e desaparecer. Ainda que haja cobras, escorpiões venenosos, basta ter consciência do poder de Avalokiteshvara para que eles se dispersem sozinhos. Aquele que for consciente do poder de Avalokiteshvara, quando o céu rugir com trovões, granizos e chuva, verá o céu clarear para o emancipar de todo sofrimento terreno. Os seres que estiverem confinados e oprimidos por dores infinitas, plenamente dotado de poderes mágicos, ele conhece todos os meios, em todas as terras, em todas as dimensões. Ele se manifesta em todos os lugares.
em todos os reinos inferiores, tais como o dos animais, dos seres infernais e dos espíritos famintos, onde se enfrentam as dores do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ele pode eliminá-las a todas. Ele é pio e verdadeiro. Possui grande sabedoria, bondade e compaixão. Sempre o louvemos. Ele brilha como imaculada pureza e como o sol afugenta a escuridão. Ele domina os fenômenos do vento e do fogo e ilumina todo o mundo. Sua compaixão e seus preceitos rugem como trovão. Sua bondade acolhe como nuvens, saciando a sede do mundo com a água sagrada e iluminando todas as aflições e sofrimento. Nas aprovações e nas batalhas, seja consciente do poder de Avalokiteshvara e os inimigos se retirarão. A maravilhosa voz de Avalokiteshvara, soando como a canção de Brahmani e o som das marés, supera os mais lindos sons da terra. Assim, devemos sempre ser conscientes dele. Sejamos incondicionalmente conscientes de seu poder, pois Avalokiteshvara é pio e santo. No meio da dor, aflição, medo e perigo, pode-se sempre confiar nele. Ele é plenamente dotado de virtude e amorosamente olha por todos nós. Neste momento, o Bodhisattva Dharindara ergueu-se e proclamou: Ó Bhagavan, todos os seres que estiverem ouvindo falar dos maravilhosos feitos do Bodhisattva Avalokiteshvara, da manifestação deste portal universal e de seu poder mágico, receberão enormes méritos. Na ocasião em que o Buda tratou deste capítulo do portal universal, 84.000 seres da Assembleia fizeram o singular voto do Anuttara Samyak Sambodhi. Eu me refugio no Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Eu me refugio no Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Eu me refugio no Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara.